queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, e que a Tua palavra alcance, Senhor Deus, todo o nosso ser, ó Pai. Possamos ouvir a Tua palavra e acolhê-la no nosso coração, que ela esteja agindo em cada um de nós, para que, com a ação do Teu Espírito Santo por meio da palavra, estejamos sendo moldados à imagem de Cristo, aprendendo, Senhor Deus, como devemos proceder nesse mundo para viver de forma piedosa e agradar ao Senhor na expectativa do Seu reino. Fica com o Teu povo, Pai, com o Teu servo, fala através dele, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, uma mensagem à igreja, Senhor Deus, para que saiamos daqui, Senhor Deus, instruídos, ensinados, ó Pai, edificados para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. A alegria está de volta com vocês, independente das circunstâncias, né? Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Na última vez que eu estive, fiz a exposição do capítulo, se não me falha a memória, 32, ou foi o 33 agora, não vou aqui procurar exatamente qual foi o texto, mas eu lembro que foi um desses dois capítulos. Então hoje nós vamos à exposição do capítulo 37. Nós iniciaremos, esse capítulo é o início da história de José, encerramento da história de Jacó e o início da história de José. Para que você possa acompanhar a leitura, eu gostaria já de me adiantar no esboço ou na divisão desse texto, para que na leitura você já possa se familiarizar com o que exatamente está sendo narrado pelo escritor dessa passagem aqui do livro de Gênesis, que é Moisés. Obviamente, Moisés é apenas um instrumento, de fato ele é o escritor, mas ele não é o autor. Em que sentido eu estou dizendo isso? A palavra de Deus vem da mente de Deus, então o autor é Deus. Então Deus usa inspiradamente, pelo Teu Santo Espírito, sobrenaturalmente, intelectualmente, a mente, o coração de Moisés, e ele então escreve a palavra do Senhor. Então, a divisão basicamente ela se dá da seguinte forma: se você observar o texto, você vai ver que nós vamos entrar em 4 partes. Primeira parte, você se atente que nós vamos ter aqui um diagnóstico que Moisés faz da família de Jacó, e focando na figura de José. Então, primeiro nós temos um diagnóstico. Segundo, nós temos uma tensão entre os membros da família de Jacó, e aqui obviamente envolve a figura de José. Terceiro, você vai perceber que Moisés vai nos relatar uma tragédia. Essa palavra ela é muito comum, ela é uma expressão muito chave em toda a história dos patriarcas. Sempre eles estão envoltos ou em embaraços ou em tragédias. E a quarta parte nós temos então aqui as consequências imediatas dessa tragédia. Contudo, essa tragédia ela não coloca o fim na história de Jacó, ou mais precisamente ela não coloca o fim na história da família do povo de Deus ou do povo de Israel, mas essa tragédia vai se reverter em esperança. Então essa é basicamente a divisão, o enredo que nós temos no capítulo 37. Diagnóstico, ou seja, o que está se passando nessa casa. Segundo lugar, uma tensão. Terceiro lugar, uma tragédia. Quarto lugar, nós temos aqui uma tragédia que vai se reverter em esperança. Vamos à leitura e depois nós vamos ver quais as aplicações que nós vamos fazer nesse texto. Então acompanhe a leitura das Escrituras, que diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com o seu irmão, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila
e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvis este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, ou sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José. Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Bem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vá agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e trazem-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. E isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao seu pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna, e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho.
Um animal selvagem terá comido, e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de tudo, vamos entender mais uma vez, apesar de eu ter mencionado aqui o enredo do relato do texto, mas entendermos aqui de alguma forma um panorama geral da história que nós temos aqui em Gênesis 37. Em primeiro lugar, como eu disse antes, nós temos aqui um encerramento da história de Jacó, e ele vai então dar início à história de José. Esse é o primeiro ponto. Quando você observa, por exemplo, a história de Abraão, Isaac e Jacó, a história de José também, você vai ver que ele tem um início conturbado. Toda a história desses personagens começa sempre de forma conturbada, sempre começa de forma tensa, dramática, de forma triste. E o que acontece aqui com José no início da sua carreira espiritual é algo realmente, se pudermos observar com muita atenção, nós vamos perceber que é algo extremamente forte e aqui traumático para a vida de José. Mas a ênfase na história que nos é relatada aqui não é falar de como que um jovem, ou aqui no caso a gente pode até dizer um adolescente, ele superou seus traumas e abusos sofridos. Não é essa a ênfase do texto. Mas o texto está querendo aqui nos mostrar como que a providência graciosa de Deus, ou a providência particular, a providência especial de Deus, ela mais uma vez preservou não apenas uma família, mas preservou todo um povo de serem extintos da face da terra. Porque isso vai culminar lá depois no final de Gênesis, a preservação do povo daquela fome da terra de Canaã, e também, principalmente, quando nós vamos nos atentar ao contexto dos 430 anos em que o povo de Israel ficou escravo no Egito, e Deus os faz voltar de novo à terra que havia sido prometida a eles. Então o enredo do capítulo 37, como eu disse para vocês, ela trabalha com esse princípio, repetindo aqui, o diagnóstico da família de Jacó, a tensão que há nos membros da família de Jacó. Nós temos aqui o relato que envolve uma tragédia com José, e obviamente isso também afeta Jacó, e por fim termina dizendo que Jacó, ele passa o resto dos seus últimos dias, ou o dia da sua velhice, em profundo, não apenas em profundo luto, mas o texto já nos dá a entender que ele está aqui em amargura de coração. As palavras de Jacó, guardem bem isso, de um pai que está amargurado. Mas a história, observe que ela vai nos conduzir sempre à figura de José, esse primeiro capítulo, ou o capítulo 37, esse primeiro momento, considerando que nós vamos ter 13 capítulos para contar a história de José e dos seus irmãos. Mas observe que nós temos aqui também outros 4 pontos nesse enredo. Eu gostaria que você acompanhasse exatamente esses 4 pontos no que nós vamos tratar aqui na exposição dessa passagem. Primeiro, vamos lá, voltando, José é a figura central no que diz respeito ao relato desse drama, dessa situação dramática. Primeiro ponto, nós temos aqui José apresentado como um problema. Segundo, então, obviamente, para que você tenha a referência dos versos, José é apresentado como um problema, dos versos 1 a 4. Segundo, você tem José apresentado como agora não apenas um problema, mas do problema José, ele é apresentado como uma ameaça. Problema, ameaça. Terceiro lugar, de ameaça, agora nós temos José como sendo aquela ameaça que precisa ser eliminada. Apresentado como um problema, promovido a uma ameaça, se isso pode dizer que é uma promoção, né? Agora ele, diante dos seus irmãos, tendo a oportunidade de ser eliminada essa ameaça. E por fim, de problema e ameaça, Deus vai transformar esse problema, começa com problema, mas vai transformar esse problema na esperança.
Esse é o ponto central do texto. Eu quero chamar a sua atenção para outro ponto que diz respeito ao capítulo 37. Em nenhum momento você vê a menção do nome Deus no texto. Cadê Deus aqui? Onde está Deus? Nessa situação traumática com José. Cadê? Mas o texto não está falando de José em si, mas ele está falando do que Deus fez através de José. Essa é a ênfase do capítulo 37. Vamos começar com esse primeiro ponto. José é um problema. José nos é apresentado como sendo um problema. Olha o verso 1, que ele começa dizendo que Jacó passou a residir de forma permanente agora nas terras onde o seu avô, como também o seu pai, tanto Abraão como Isaac, eles peregrinaram. A expressão peregrinar, ela pode também ser sinônimo de morar, mas o conceito de peregrinação estabelece a ideia de estar ali temporariamente. Talvez tenha a visualização de algo que diz respeito a um preparo. Peregrinação, porque eles moram ali, mas ainda eles não fazem parte daquele povo que tem residência fixa ali, que são os cananeus. Então, a terra da peregrinação de Abraão e de Isaac, Jacó também reside nesse lugar. Jacó começa a sua história em Hebrom, exatamente ali no lugar onde morava seu pai, e ele foge de Hebrom, e ele passa durante 37 anos da sua vida percorrendo um exílio, e depois ele volta de novo para Hebrom. Ele volta exatamente agora para a casa do seu pai e do seu avô. E ele agora, a palavra Hebrom, ela tem um significado muito interessante, porque ela aponta exatamente para o fim da carreira de Jacó, exatamente como deve ser o fim da carreira de um cristão: comunhão com Deus. Esse é o significado de Hebrom, comunhão com Deus. O fim da carreira de um cristão deve ser comunhão com Deus, senão a vida não faz sentido nenhum para o crente. Mas agora a história foca em José. Verso 1 nos mostra isso. A história de José, aliás, verso 2, a história de José começa quando ele tinha apenas 17 anos de idade. E aqui nós temos, talvez, se você preferir, um jovem, ou neste caso, um adolescente. E a maneira como Moisés registra a idade de José não é para dizer que ele era um jovem adulto. O contrário, por exemplo, no contexto, quando fala de Ismael que tinha 13 anos, de 13 para 15 anos de idade, ela fala que ele já era um jovem adulto, para se referir exatamente à malícia, a como que a malícia e a maturidade maliciosa de Ismael era avançada ao maltratar o seu irmão mais novo, Isaac, no capítulo 21. Mas aqui está referindo-se à idade de José no sentido contrário, para dizer que José, na verdade, é revelado como uma pessoa imatura, impetuosa e que ainda não desfrutava de discernimento em seu coração. O que, obviamente, a gente pode dizer que é o que caracteriza, em linhas gerais, o que é um adolescente, né? A palavra adolescente, talvez ela defina o que é um jovem adulto imaturo. Esse é o sentido que está aplicado aqui na idade de José. Mas por que José é apresentado como um problema? Primeiro, verso 2 nos diz que José ele tinha o costume de trazer más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E em vez de Jacó disciplinar José por ser um fofoqueiro, por ser um maledicente, Jacó, você está percebendo no texto que ele diz que Jacó premiava José, Jacó recompensava José. Eu nem preciso dizer o que foi o sermão de hoje pela manhã, né? Entende onde vem todo o nascedouro dessa imaturidade, essa falta de discernimento? Ele dava prêmios a José, presentes a José. Segundo, veja que José era aqui considerado como o filho predileto de Jacó, e isto também se torna um problema para a família. Perceba que o pecado da predileção, ela está aqui de novo, aparece de novo na família dos patriarcas. Mas curiosamente, a predileção de Jacó, ela também tem um motivo razoável. Ela não é apenas em si pecaminosa. Mas veja que o verso 4 nos diz que o amor de Jacó, a predileção de Jacó por José, era por ser ele o filho da sua velhice. Da mesma forma, se você observar também, no contexto de Isaac, quando aqueles que eram considerados o filho da velhice de Abraão, ou seja, isso está relacionado com a perspectiva que os patriarcas tinham quando eles tinham filhos na velhice.
Com que idade Abraão teve filhos? Ou melhor dizendo, com que idade ele teve o filho da promessa, para ser mais preciso? 100 anos de idade. O filho da velhice, que envolve o filho da promessa, as duas coisas interligadas, que envolve a fé e a esperança de que Deus iria cumprir a promessa, está ligado exatamente à figura de Isaac aqui, como sendo esse filho amado de Jacó. Como também, aliás, de Abraão, perdão, o filho amado de Abraão, que é Isaac, que é o filho da promessa. Mas aqui você tem, nessa mesma perspectiva, Jacó, que olha para José como sendo talvez aqui também esse filho da promessa. Essa imagem está aqui projetada também. E talvez ele tivesse a perspectiva de que seria José o seu substituto no patriarcado dessa família. E é por isso que Jacó, ele presenteou José com aquela túnica talar colorida de mangas longas. Se você observar, por 4 vezes essa túnica é mencionada no texto. Não sei se você está percebendo que a túnica se isso aqui fosse filmado, fosse um enredo de filme, a câmera está acompanhando a túnica. A túnica está passando de mãos em mãos. Você tem Jacó passando essa túnica para o filho predileto. A túnica é arrancada do filho predileto pelos próprios irmãos de sangue, manchada de sangue, e é entregue de volta às mãos de Jacó, manchadas, encharcadas de sangue. A túnica, ela tem uma imagem muito interessante, acompanhando exatamente esse enredo que eu mostrei para vocês. José é um problema, José é uma ameaça, a ameaça tem que ser eliminada, mas supostamente ela está eliminada, mas José não foi eliminado. A ameaça que os irmãos viam José, na verdade ela não foi eliminada, ela se transforma em esperança, e a túnica cheia de sangue volta nas mãos do pai que ama tanto o seu filho. Sai das mãos de Jacó e a túnica volta para as mãos de Jacó. Mas veja, essa vestimenta, ela simboliza de forma aqui, digamos, figurada, exatamente a ideia de realeza, como que José fosse o filho escolhido para reinar na casa do seu pai quando ele morresse, o substituto real do seu pai. Percebe que a túnica colorida, ela então acompanha essa imagem que nos é estabelecida de um rei que é entregue aos seus irmãos, mas os seus irmãos rejeitam esse rei, matam, figuradamente aqui, matam esse rei, e é entregue nas mãos do pai desse rei, do herdeiro desse trono, é entregue nas mãos dele a túnica manchada da morte, ou supostamente aqui no caso de José, da morte de um rei, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Agora, em terceiro lugar, José é um problema também, não apenas em si mesmo, no contexto familiar, mas principalmente quando no verso 4 nos diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo de tal forma que não existia sequer algum resquício de afeto por José. Não lhe podiam lhe dirigir pacificamente, como está na nossa tradução, para se referir exatamente que nós temos aqui uma divisão dramática na família de Jacó. Os irmãos, eles estão unidos. Aí de novo, observe que por 21 vezes a palavra irmão ou irmãos vai aparecer aqui no texto, enfatizando uma unidade nessa família. Mas a palavra irmãos, para enfatizar essa unidade, não é para falar de uma unidade baseada em afeto, mas é uma unidade baseada na inimizade contra um irmão. Os irmãos estão unidos, mas eles não estão unidos porque amam o seu irmão, eles estão unidos porque odeiam o seu irmão. Uma unidade baseada no ódio. Agora veja, segunda parte, José como uma ameaça. Então ele é promovido, de problema ele passa a ser uma ameaça. Deixa eu, antes de entrar nesse segundo ponto, dizer algo que pode ser aplicável a nós. Como é que os pais devem olhar para os seus filhos? Está aqui o enredo. Você quer saber o enredo dos seus filhos? Está aqui, olha. Quando os seus filhos nascem, olhe para ele e a primeira coisa que você precisa diagnosticar é: meu filho é um problema. Esquisito isso, né? Assustador dizer um negócio, mas é isso. Por que ele é um problema? Salmo 51, verso 5 diz o quê? Em pecado eu nasci e em iniquidade minha mãe me concebeu.
Pecado original, o pecado está presente na nossa vida, nós somos concebidos em pecado, já nascemos em problema, nós somos já o problema. E veja que agora você deve lembrar que se esse problema não for tratado, se o problema do pecado não for tratado, o que os nossos filhos se tornam? Uma ameaça. Não é uma ameaça apenas na integridade física dos pais. Essa semana, ontem, eu tive a notícia, a terrível notícia de que um conhecido meu, e mais ainda conhecido, mais próximo da família da minha esposa, o filho dele o matou a marteladas em Porto Velho. Não se trata disso apenas. Pior do que um filho matar fisicamente o pai, mas se trata exatamente de um filho ameaçar a casa do seu pai espiritualmente. E é nesse sentido que nós estamos falando dessa ameaça. Agora observe que o texto aqui nos leva a um contexto em que José, apesar de ser um problema porque ele tem os seus pecados, é um rapaz imaturo, um rapaz sem discernimento, que em certa medida agora você vai perceber que nessa ameaça, versos 5 a 11, ele provoca os seus irmãos, porque veja, são 2 sonhos são relatados aqui. E aqui nós temos um fator complicador quando envolve o relato desses 2 sonhos que José teve. O primeiro fator complicador nessa sessão, segunda sessão, primeiro, foi Deus quem revelou a José estes sonhos, como aqui um presságio, ou como aqui uma profecia, uma revelação. Observe então, esses sonhos não vieram da cabeça de José. Ele não comeu feijoada e ficou com barriga cheia, de tarde quando dormiu teve um sonho meio alucinante. Não, de fato Deus revelou a ele algo relacionado ao futuro dele e do povo dele. Entendam isso? Segundo fator que é interessante é que exatamente esta revelação de Deus, através desses 2 sonhos, se torna o pivô, o estopim para que José fosse visto como uma pessoa ameaçadora, fosse visto aqui como um perigo, porque foram exatamente estes sonhos que incitaram os irmãos de José exatamente a matá-lo, ou querer matá-lo, como a gente vai ver na terceira sessão. E obviamente aqui por uma lógica muito simples, você pode concluir que não José, mas Deus foi quem colocou mais lenha nessa fogueira. Estão percebendo isso no texto? O nome de Deus não é mencionado, mas não é para dizer que Deus não está aqui. Ele está aqui agindo, mas Ele está agindo silenciosamente. O silêncio de Deus mostra que Ele está agindo. E muitas vezes o silêncio de Deus revela que Ele está agindo de forma assustadora, aterradora, para disciplinar severamente os seus filhos. Agora veja, perceba que a vida de José ela vai ser guiada por estes presságios, através de sonhos, como uma forma de Deus revelar a ele como que Deus então vai usá-lo para preservar e abençoar o seu povo. Agora, veja que os irmãos de José, eles não veem estes presságios, ou eles não veem essas revelações como uma bênção, mas eles veem a revelação de Deus como uma ameaça. Outro fator complicador aqui, porque não se trata na figura de José. Eles odeiam José porque eles estão passando a ver os planos de Deus como uma ameaça para a sua vida. Não querem se submeter ao governo de Deus, não querem se submeter a quem Deus escolhe para ser o governo sobre a vida deles. Veja, por exemplo, que a reação de Jacó, ela se contrasta com a reação dos irmãos de José. Quando você vai para os versos 10 a 11, por exemplo, observe aí, os versos 10 a 11, quando Jacó, ele apesar de ter repreendido o seu filho, porque achou aquilo, eu imagino que Jacó tenha percebido as provocações de José, e de alguma forma ele vê que isso ultrapassou os limites, e ele então repreende José. Mas apesar dele repreender José, observe que ele pondera as palavras de José. Ele não despreza aqueles sonhos que José teve, ao contrário dos irmãos que tiveram ódio, um ódio mais acentuado pela palavra que é mencionada aqui no verso 11, que é a palavra ciúmes. O que é o ciúmes? Não é apenas o sentimento de posse, como é definido de uma forma superficial. A palavra ciúmes, ela aparece aqui, a nossa tradução define por ciúmes, mas originalmente a tradução ela pode também dizer: e eles ficaram cegos de ódio. Se eles já odiavam,
se eles já não tinham mais condições de sequer olhar para José, conviver com José, agora eles passam realmente a acentuar, a estar cegos no seu coração pelo ódio que eles tinham por José. Cegueira, aqui refere-se a uma cegueira espiritual. A ideia desses ciúmes acentuado refere-se à falta de condições de realmente enxergar algo que vai além das provocações de José, mas de enxergarem a voz de Deus falando com eles. Porque veja, os planos de Deus revelados nesses sonhos, na verdade, estão claramente se contrapondo aos planos, às intenções dos irmãos de José. Você vai perceber isso na terceira sessão. Rúben tenta recuperar a liderança dele, mas ele perdeu essa liderança porque ele se deitou com a madrasta. Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filho, eles lá no capítulo 34 fazem um massacre, um genocídio, matam todos os homens de Siquém, perderam a liderança também. E você vê Judá também antecipando-se a essa figura de liderança no lugar do seu irmão José. E eles estão brigando entre si para tomar o lugar de José. Como é que nós podemos aplicar nesse primeiro momento? Deus, por vezes, meus irmãos, ou até podemos dizer que por muitas vezes Ele vai nos expor a situações trágicas, Ele vai nos expor a situações embaraçosas para revelar que o caminho da redenção, ela não é uma vida definida por perfeição em si mesmo. Nós temos aqui a história de uma família que é piedosa, eles são crentes, mas por mais que seja uma família piedosa, nós temos aqui uma família que ela não é perfeita. O conceito de perfeito está deturpado no coração de uma pessoa quando ela não tem Cristo como paradigma de perfeito. Isso aqui nos leva de antemão a aplicar um princípio que norteia aqui todo o capítulo 37, que qual é o padrão a ser seguido na nossa vida? Qual é o paradigma a ser seguido para guiar o nosso coração? E infelizmente muitas pessoas têm como guia da sua vida seus traumas, seus abusos, seus sofrimentos. Paradigma que deve guiar a sua vida não são essas situações como aconteceram com José, mas deve ser os planos de Deus na sua vida por meio de Cristo Jesus, para que você não tema e não se curve a qualquer coisa que você ache que isso vai te definir como alguém ou como uma vida perfeita. Eu gostaria de me dirigir aqui uma palavra aos mais jovens e adolescentes. Será que a gente pode dizer esse termo adolescente? Porque eu não gosto muito dele. Adolescente se refere a alguém que é imaturo. A definição de adolescência hoje nas faixas etárias já está se prolongando e aumentando para 35 anos, 40. Olhem para a vida de José. Eu gostaria de chamar a atenção dos jovens, meninos e meninas aqui. Olhem para a vida de José. Veja como a vida de José começa. Eu quero que você olhe para a vida de José e veja que você não é diferente dele. José, antes de ser um grande estadista ou um líder, como Deus assim o chamou para isso, ele era um adolescente mimado, egoísta, exageradamente impetuoso, provocativo, intempestivo, um rapaz fofoqueiro, difamador e mal intencionado também no seu coração. Por isso que ele é um problema. Assim como José, você também precisa passar pela escola espiritual de Deus na sua vida. Você precisa ser testado, esmagado, triturado. Você precisa ser amassado, socado e finalmente transformado e preparado por Deus pela graça dele, porque você não é diferente de José. É possível que você tenha um pouco mais, porque nós estamos diante de uma igreja, se me permite o contexto dela, o que não é talvez tão diferente da nossa, lá em Porto Velho, e de tantas outras, onde nós temos o privilégio de pertencer a uma igreja que ela é pactual, que ela zela pelo ensino das Escrituras, zela para estimular, ensinar. Nós sabemos muito bem que as nossas famílias têm o hábito de ler bons livros. Nós somos muito bem servidos pela liderança da nossa igreja em sermos instruídos com boa literatura reformada, teológica. E nós estamos vivendo num período de modismo, onde muitos jovens e adolescentes estão
achando que vida perfeita é simplesmente ler bons livros de teologia e seguir isso como uma receita para a sua vida. Isso não difere você daqueles que vão para aquelas igrejas que vão para aprender alguma coisa sobre autoajuda. É autoajuda às avessas. É possível que você tenha desenvoltura intelectual, é possível que você tenha uma desenvoltura de percepção teológica das coisas, do entendimento das coisas, intelectualmente falando, até mais do que as pessoas mais velhas da sua igreja. É possível que você tenha estudado ou estuda numa boa escola. É possível que você leia mais livros de teologia reformada do que muitos irmãos da sua igreja, talvez até mais do que o seu próprio pastor ou os seus pastores. Mas me chama a atenção Deus usando os irmãos de José. Quando ele conta aqueles sonhos, veja, ele falou da palavra de Deus para eles, porque a revelação vem de Deus, aqueles sonhos vieram do Senhor. Mas as palavras de José, elas não foram com intenção de instrução ou de realmente edificação ao coração dos seus irmãos. Mas nós temos um jovem que gosta de ler bons livros de teologia, gosta de... Ele ainda assim que genuinamente na sua fé e na sua confiança no Senhor, mas ainda assim usa estas coisas boas do Senhor, da palavra do Senhor, para provocar os seus irmãos. E me chama a atenção a fala dos irmãos de José em direção a ele. Por um acaso você acha que nós vamos nos curvar diante de ti? Jacó fala a mesma coisa. Em outras palavras, eu quero que você tome para si, mesmo que seja duro essa declaração, a mesma coisa isso deve soar na nossa mente quando se trata de sermos presunçosos ou alimentarmos soberba espiritual no nosso coração. Quando Deus pode usar até mesmo ímpios para nos dizer: quem é você? Na sua desenvoltura teológica, intelectual. Quem é você? Quem você pensa que é? Por causa da sua bagagem de conhecimento, que é maior do que de outros adolescentes e jovens. Em outras palavras, do que adianta você ter acesso a tantas leituras e conhecimento que você não sabe aplicar na sua vida prática? Sinalização de maturidade tem a ver exatamente não apenas com a quantidade, o volume de conhecimento das coisas que você aprende da palavra de Deus, mas como você as aplica no seu coração e na sua vida diária. Isso é que te faz maduro. É isso que você tem que buscar. É isso que a Bíblia chama de neófito. Uma pessoa que ainda não tem maturidade, não sabe administrar com sabedoria e diligência o conhecimento que Deus lhe dá. O neófito, ele pode ter desenvoltura, falar, explicar muitas coisas, mas não sabe aplicar o que estudou com simplicidade da pomba e a perspicácia da serpente. Vamos ao terceiro ponto. Primeiro nós vimos José é um problema. Segundo, José vira uma ameaça. Terceiro, agora há a tentativa de ameaçar, ou melhor dizendo, de eliminar esta ameaça. Versos 12 ao 28, que aqui envolve a tentativa de destruir, a gente pode dizer dessa forma, né? De destruir os sonhos. Parece até estranho dizer, mas é essa a ideia que está aplicada no texto. Destruir os sonhos de José. E entenda aqui a palavra sonhos como não apenas aquilo que ele alimenta como projeto de vida, mas isso aqui envolve os planos que Deus revelou a José. A pergunta nesse ponto é: planos de quem? Essa é uma pergunta importante. Planos de quem? O ponto em questão nessa terceira sessão é nos mostrar que os irmãos de José não iriam admitir serem governados pelo seu irmão mais novo. Na verdade, não admitiriam serem governados pelos planos de Deus que tinham sido revelados a José.
4 coisas aqui são perceptíveis nesse verso. Primeiro ponto, a confiança de Jacó em José para examinar seus irmãos. Isso aqui é interessante nesse enredo, depois nós vamos ver como isso se aplica a nós. Segundo, a obediência imediata de José às ordens do seu pai Jacó. Terceiro lugar que eu quero que você preste bem atenção nessa terceira sessão, a preocupação inevitável de Jacó em relação aos seus 11 filhos, por ter certeza de que eles não eram de confiança. E aí Jacó tinha suas razões para se preocupar com seus filhos, quando eles foram para Siquém. Olha isso aqui, de novo, Siquém está no meio dessa história. O que eles vão fazer em Siquém? Siquém simboliza um lugar de morte. E quinto, não podemos esquecer que aquele lugar aqui é marcado por uma ação traiçoeira, cruel, exatamente dos irmãos de José. Mas quando você vai para os versos 15 a 17, nós temos José com uma postura que não é comum. Inclusive não é comum entre os filhos nessa fase, nessa idade, entre 15, 16 e 17 anos. A tendência é que os filhos na adolescência eles sejam rebeldes, eles não tenham disposição de obediência. Aqui nos revela ao contrário, um adolescente que, apesar da sua imaturidade, de ser maledicente, fofoqueiro, encrenqueiro, mimado, mas nós temos aqui ainda assim um filho que obedece seu pai, que diz: eis-me aqui. Essa expressão nas escrituras aponta para uma obediência imediata, incondicional. E Jacó manda José para Siquém, para constatar como que os seus irmãos eles estavam. E ele vai, quando ele chega em Siquém, seus irmãos não estão lá. E é interessante um outro ponto, que em vez dele dar essa missão por encerrada e dizer: não, eu encontrei, vou voltar para casa, não, ele continua procurando os seus irmãos. E eu quero que você se atente à fala de José, ao homem que passa por ali, quando ele está ali perdido, e aquele homem o vê perdido, perambulando, tentando encontrar os seus irmãos, e aquele homem diz: o que você está procurando? E ele vai dizer: procuro meus irmãos. Olhe para o verso 16: procuro os meus irmãos. Isso aqui revela o oposto, inclusive, da postura de Caim, que ironiza Deus, quando Deus vai questionar e dizer: onde está teu irmão, Caim? E ele vai ironicamente, vai dizer a Deus: acaso sou eu tutor do meu irmão? José tem uma postura contrária. Ele continua procurando o seu irmão, em obediência ao seu pai, porque apesar de tudo, eles são seus irmãos. Dos versos 18 ao 28, nós temos a crueldade dos irmãos de José. Primeiro, eles premeditam a morte de José. E aí a crueldade, a violência premeditada, revela que o ódio dos irmãos de José não era por causa de meras provocações de José, embora realmente José não tenha colaborado para frear este ódio. Mas é nítido aqui no texto que os seus irmãos já tramavam algo contra ele e havia intenção de se verem livres de José. Era inconcebível a eles ter de submeter a liderança do seu irmão mais novo. Isso fica nítido quando você vai para o verso 18. Agora perceba um outro detalhe importante: a trama de matar José, ela vem acompanhada de uma zombaria, de escárnio, o que é próprio dos homens violentos e cruéis. Os irmãos de José, eles estão aqui depreciando a revelação que é dada por Deus. Inclusive, inicialmente, quando eles veem José chegando, o que eles dizem? Lá vem o tal sonhador. Não se refere só à própria pessoa de José, por causa dos sonhos que ele teve, mas isso se refere ao fato deles estarem desprezando a própria palavra de Deus que foi revelada a eles, mesmo que em circunstâncias provocativas e desfavoráveis aos ouvidos e à disposição do coração deles. Todo escárnio por parte do assassino exatamente para justificar os seus crimes. Isso inclui
Inclusive, é muito comum entre assassinos e psicopatas, quando eles justificam o assassinato, a morte das suas vítimas, que geralmente são cruéis, são as mais pavorantes possíveis, culpando as vítimas por algo que lhes tenha atraído a elas. Inclusive, você olha para essa história do capítulo 37, isso aqui dá um bom enredo de documentário do ID. Eu Discovery Investigação, de tão escabroso que é esse negócio. Isso aqui é um troço aterrorizante, acontecendo dentro da casa de um crente. Outro detalhe que nos é importante é que a crueldade não é só com José, mas é com o próprio pai deles, porque eles vão então posteriormente entregar a túnica manchada de sangue nas mãos do seu pai. Eles premeditam isso também. Versos 21 e 22, quando nos revelam a tentativa de o irmão mais velho, como eu disse no início, tomar a liderança sobre os demais irmãos, e eu creio que motivado tanto pelo remorso, pelo que ele fez anteriormente no capítulo de número 36, aliás 35, quando comete incesto, mas também porque ao mesmo tempo nós temos aqui Rúben agindo não com a intenção de salvar o irmão porque ama o irmão, mas nós temos aqui a tentativa de Rúben, na verdade, aqui ele está sendo oportunista na tentativa de tomar o lugar de proeminência da casa do seu pai, que era muito comum naquela época. Os versos 23 a 28 nos revela que a tentativa de Rúben de recuperar a sua liderança, ela falha, ela cai por terra. Primeiro porque, como você vê no verso 23, ele fala aqui, ele mostra a transição da fala de Rúben para as ações dos seus irmãos quando José chega. O texto usa aí uma conjunção que estabelece a ideia de algo que é negativo, contrário, conjunção negativa, mas para revelar que os demais agiram por ímpeto, sem sequer considerar Rúben como alguém de confiança. Segundo, quando Rúben teve um pequeno sucesso, quando seus irmãos não mataram de imediato a José como desejava, mas o texto nos revela que Rúben sai de cena, literalmente ele sai daquele ambiente, ele se ausenta do meio dos seus irmãos, e a ausência de Rúben é por um tempo demorado aqui no texto. Judá é quem toma a frente com uma proposta ao ver o irmão aqui lançado no poço e perceber a chegada da caravana dos ismaelitas que seguiam para o Egito, e propõe aos seus irmãos que vendam José como escravo. Essa aqui tem uma cena interessante do que nos é relatado na relação que acontece entre Ismael e Isaac, como também isso vai se reportar ao que acontece no Egito. Veja, para compreendermos o que acontece com o povo de Israel no livro de Êxodo, você precisa entender o capítulo 37. O capítulo 37 é o pano de fundo desses eventos. E observe que é como se uma vingança aqui estivesse estabelecida. Ismael foi expulso de casa por causa de Isaac, e agora Isaac está sendo vingado na figura de José, quando os ismaelitas têm a oportunidade de levá-lo para o Egito como escravo. É a vingança de Ismael contra Isaac, como está projetado no cenário histórico estabelecido pelo próprio Deus aqui. E Deus já tinha dito isso a Abraão no capítulo 15. Terceiro, nós temos nos versos 29 a 30, Rúben, que revela o seu fracasso, e o verso 29 diz que Rúben rasgou suas vestes. O verso 30, temos aqui uma declaração espontânea que revela exatamente as intenções verdadeiras de Rúben, quando ele diz que o menino não está lá, e ele diz: para onde irei? Isso aqui demonstra claramente que ele falhou, uma declaração que revela vergonha, desespero de Rúben, porque não cumpriu com a sua obrigação como irmão mais velho de proteger e guardar o seu irmão mais novo. Primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro Adão falha, e o segundo Adão, que vem depois do primeiro Adão, é o mais novo, é que restaura o fracasso do primeiro Adão.
Nessa passagem ainda nós devemos considerar o modo como eles trataram José desde a sua chegada até a sua venda como escravo aos ismaelitas. Primeiro, despiram, isso aqui é uns detalhes que são importantes para a aplicação, despiram José arrancando-lhes brutalmente a túnica de mangas longas, talar, colorida, é a túnica real. O texto original sugere que eles tenham despido José, talvez lhe deixando apenas alguma peça íntima para cobrir as suas partes íntimas. Segundo, eles jogaram José numa cisterna, ou seja, o poço que está vazio, seco, sem água. Estas cisternas elas eram cavadas em profundidade de pelo menos 7 metros, ou às vezes até mais fundo do que isso, em rochas, para armazenar água, a água que caía da chuva, das enxurradas de rios e torrentes que vinham. Estava em um lugar árido e era necessário armazenar água quanto pudessem para alimentar a família, como também dar de beber aos seus rebanhos. Mas essas cisternas estavam secas, vazias, e eles jogaram José nesse poço úmido, frio. E o verso 24 nos mostra que José ficou por longo período sem água e sem comida naquele poço. O verso 25 nos revela a indiferença dos irmãos de José para com ele, com a situação calamitosa que ele estava. Inclusive, quando você vai para Gênesis capítulo 42, o verso 21, se você puder, abra a sua Bíblia nesse texto, Gênesis 42, verso 21. Olha que essa passagem nos diz, no modo, eu quero chamar a sua atenção, no modo como os irmãos de José reconhecem o que eles fizeram com José. Verso 21 diz: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem a ansiedade. Observe que essa passagem está nos mostrando exatamente, ela nos relata exatamente pelas próprias palavras dos filhos de Jacó que José, angustiado, desesperado, ele gritava por ajuda a eles, mas eles não acudiram a José. E enquanto José estava com fome, com sede, os seus irmãos comiam, a gente pode dizer aqui, comiam seus sanduíches do Mac Sírio, comiam pão descaradamente, sem sequer se importar com a condição que o seu irmão estava. E enquanto comiam pão, Judá teve a ideia de vendê-lo aos ismaelitas. E observe que isso não ameniza aqui nem um pouco a situação moral deles, porque a escravidão é indevida, ela é equiparada, ela é tão grave quanto ao assassinato, quanto ao homicídio. Inclusive, naquela época, aqueles que escravizavam as pessoas, eles eram condenados à morte, tanto quanto quem matava e tirava a vida. A escravidão indevida era uma forma de tirar a vida da pessoa. Você vai dos versos 30 ao 31 ao 36, e por fim nós temos a terrível e traumática notícia de que José supostamente teria morrido. E perceba que a vida e a casa de Jacó já vivia em função de José. É nesse aspecto que você percebe que José é o centro das atenções dessa história. Volta ao ponto lá. José é um problema. O centro das atenções naquela casa estava focado em José. Olha o ídolo do coração de um homem crente. Tudo que gira em torno desse ídolo, quando esse ídolo é tirado, olha o que acontece. E aqui nós temos o coração de Jacó se despedaçando. Jacó se revela inconsolável aqui nessa passagem, e a partir desse momento a vida e o coração de Jacó são tomados por uma terrível amargura e profunda tristeza. Você vai ter essa comprovação quando ele reencontra o seu filho José, e eles agora estão perante Faraó, e Faraó se espanta com Jacó e vê: meu Deus, como esse homem viveu tanto, e ele
impressionado, espantado, quanto tempo aquele homem vivendo, ele se dirige a Jacó e diz: qual é o segredo para a sua longevidade? Os egípcios eram apegados a isso. Eles eram fissurados por imortalidade. E Jacó, em vez de dar um bom testemunho, como ele havia dado para o seu irmão Esaú, quando ele disse: Deus tem sido generoso comigo, o que ele fala para Faraó? Meus dias foram poucos e mau. Homem amargurado. Um homem que passou a vida inteira sendo disciplinado pelo Senhor. A forma como os irmãos de José agem em dar essa falsa notícia, ela é tão desumana quanto a crueldade do que eles fizeram com José. E eles simplesmente entregaram a túnica de José, toda ensanguentada, ao seu pai. A imagem da túnica encharcada de sangue é por si só suficiente para a constatação óbvia de que José tinha sido supostamente morto por uma besta fera do campo. Mas observe um detalhe no texto: a crueldade não apenas com o irmão, mas também com o pai. Quando eles não se referem ao seu irmão, quando eles dizem no texto: vê se essa túnica é do nosso irmão. Não, eles dizem: eis aí, veja se essa túnica é do teu filho. Do teu filho. Como que também demonstrando talvez a intenção de vingar também do seu pai, por não se sentirem amados pelo seu pai. A nossa aplicação envolve o último ponto desse texto, quando Deus transforma a frustração, o problema e a ameaça em esperança. Vamos, em primeiro lugar, lembrar o que isso se aplica ao diagnóstico que é dado sobre os irmãos de José nesse texto. O ponto central dessa passagem não é falar, como eu já disse antes, não é observar a conduta dessas pessoas que estão envolvidas nessa história, nessa trama, mas o objetivo da passagem é nos mostrar como que Deus, Ele está agindo nesta família. E veja, a primeira aplicação que nós temos aqui: Deus está agindo na crueldade, no ódio do coração dos irmãos de José. Parece estranho isso talvez para você, mas é exatamente assim como Deus age na sua providência, tanto geral como particular, tanto abrangente, extensiva, como também especial, quando Ele usa todas as coisas, até as coisas terríveis, o ódio das pessoas, para também conduzir a sua igreja, guiar a sua igreja aos propósitos dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aqui é um detalhe interessante, quando diz respeito à imagem que nos é projetada de estes irmãos que agem como ímpios, que se comportam como ímpios, talvez até piores do que os próprios ímpios em si. Mas eles não são ímpios. Eles são escolhidos do Senhor também. Juntos com José, eles vão povoar a terra, eles vão ocupar a terra prometida no tempo exato, no tempo certo. Vão passar por um processo de treinamento, de disciplina, durante 430 anos, para que depois estejam prontos a voltarem para a terra prometida. Eles se comportam como ímpios, repito, agem como ímpios, mas não são ímpios. Isso nos mostra como que é a graça de Deus, misteriosamente e espantosamente agindo no coração das pessoas que a gente olha e fala assim: isso é um ímpio, não é crente, não é possível que essa pessoa é crente. Deus conhece o coração, Deus é quem age e muda o coração das pessoas. Segunda aplicação, quando isso nos remete ao modo como nós, aí observando aqui o contexto de José e do próprio Jacó, quando nós alimentamos os nossos planos particulares e pessoais. Nós somos ávidos, nós somos desesperados, nós somos ansiosos, imaturos, ávidos a dar um rumo à nossa vida como se nós tivéssemos controle sobre ela, o que não é verdade. A pergunta que eu faço é: como você lida com as surpresas desagradáveis na sua vida?
como você tem lidado com os sofrimentos e os traumas da sua vida, especialmente os traumas do seu passado. Como o seu coração está diante das perdas e das dores terríveis da sua alma em consequência de traições, perseguições, sofrimentos, que até mesmo os nossos irmãos em Cristo, isso parece incabível, mas não é. Tem irmãos que perseguem irmãos, porque têm os seus planos ameaçados pelos planos de Deus. Esse é o enigma desse texto. Como irmãos, essa é a pergunta que eu estou fazendo nesses últimos dias. Como irmãos perseguem irmãos? Mas essa pergunta eu não vou ter resposta para ela, e isso não vai resolver o meu problema. A pergunta que deve ser feita ao nosso coração é: como você lida com isso no seu coração? Essa é a questão. Os dilemas são resultados dos problemas do pecado original, mas os dilemas, pela graça de Deus, são usados para que não nos apeguemos a respostas do nosso próprio coração, daquilo que a gente quer. Deus quer que você se volte a Ele. Muito interessante ver a relação que o deslumbre de José com os dois sonhos que ele tem revela como as coisas se desenvolvem e acontecem na vida dele, e aqueles sonhos não eram fruto da sua imaginação ou fantasia, mas eram sinais do próprio Deus a José sobre o seu futuro e o futuro do povo que pertencia ao Senhor. Há muitos sinais que Deus nos dá ao longo da nossa vida sobre como vai ser a nossa vida no futuro. Algumas habilidades que você tem, algumas coisas que acontecem na sua infância, na sua juventude, elas vão sinalizando de alguma forma como que vai ser a sua vida. Algumas coisas são perceptíveis a nós. Eu imagino o quanto, quando você era criança, isso aconteceu comigo, o quanto pensava o que você desejava ser, qual profissão seguir, com quem você iria se casar, como seria a sua vida quando você fosse adulto, quantos filhos você teria, onde você talvez iria morar. A realidade, meus irmãos, é que nem tudo o que você imaginou aconteceu como você desejava. Muitas dessas situações foram desagradáveis, sofridas, tristes, traumáticas. Coisas terríveis que aconteceram com você podem lhe ter gerado muitas tristezas, podem lhe ter gerado muitos ressentimentos, podem ter gerado no seu coração muitas amarguras, e talvez você hoje esteja exatamente assim, como Jacó, amargurado. Contudo, os nossos planos nem sempre serão como realmente nós desejamos ou imaginamos. Deus é quem conduz os nossos planos, Deus é quem guia todas as situações e as fazem convergir para tudo aquilo que Deus realiza perfeitamente na sua providência. Guarda essa expressão, a providência de Deus. Se há uma coisa que nós precisamos aprender, é que a providência de Deus não seria perfeita, não seria completa, se Deus só nos assegurasse conforto material, físico, emocional e espiritual. A providência de Deus não seria soberana e perfeita se não fôssemos jogados pela mão do próprio Deus, pela instrumentalidade dos nossos inimigos, a um poço escuro, úmido, frio para sofrer. A providência de Deus não seria perfeita se só fôssemos mimados, porque Deus não mima filhos, Deus disciplina filhos. A providência de Deus não seria perfeita se apenas fôssemos amados e bajulados, mas veja, também faz parte da providência de Deus ser odiados, faz parte da providência de Deus ter de passar por traumas, surpresas desagradáveis que inesperadamente nos jogam exatamente no fundo do poço de profundas tristezas, decepções e desgostos. Não é para você se decepcionar com Deus, é para você se decepcionar com você mesmo. Olhe para você
e repita. Lembre a pergunta dos irmãos de José: quem é você? Quem você pensa que é? Nesse aspecto, a providência de Deus nos mostra que não foram os irmãos de José que estraçalharam os sonhos dele, mas foi Deus quem usou os irmãos de José para conduzir os seus planos providenciais e graciosos, a fim de fazer algo tremendo na vida dele, a começar de disciplinar e transformar o coração de José, preparar e treinar José para um desafio muito maior e difícil, que se tratava de salvar a sua família da grande fome e estiagem que cairia sobre aquela região, de tratar e disciplinar os próprios irmãos de José, porque eles também precisavam de conversão, precisavam ser levados e preparados para que também se tornassem as 12 tribos de Israel, e humilhar Jacó, ensinar Jacó a ser mais ainda submissos e amável aos planos de Deus. Uma das coisas mais difíceis no processo de disciplina na nossa vida não é quando nós deixamos de cometer determinados pecados em si. O problema não está em si na questão da conduta. Quando você chega para o seu filho e diz para ele: não suba no sofá, não pule no sofá, ele senta no sofá, ele continua olhando para você e não pula no sofá, mas lá no coração dele ele está pulando no sofá, porque ele não admite os planos que você estabelece sobre ele. Nós somos exatamente assim. A igreja de Cristo no Brasil, ela é como José, imatura. Ô igrejinha difícil, mimada, que custa aprender que ela precisa estar sobre os planos do Senhor e amar os planos do Senhor acima de todas as coisas. Não foram os filhos de Jacó que estraçalharam os planos e os sonhos de Jacó, porque aqui também inclui Jacó. Eu imagino que Jacó olhasse para José e visse: este é o meu plano, José é o meu plano. Nós temos a tendência de olhar para os nossos filhos e falar: eles são os nossos planos, eles são a continuidade dos nossos projetos, eles vão nos substituir. E Deus vai lá e faz tudo o contrário daquilo que a gente pensava. Mas não foram os filhos de Jacó que tiraram José de Jacó, mas foi o próprio Deus quem tirou Jacó aquilo que ele mais amava no seu coração. Deus amava tanto a Jacó que, mais uma vez, ele não ia permitir que a idolatria dominasse novamente o coração de Jacó. É nesse sentido que eu quero que você vá para Romanos capítulo 8, verso 28, ou pelo menos a partir do verso 28. É o que o apóstolo Paulo vai nos instruir nessa passagem. O que ele diz exatamente? Você talvez já saiba até de cor essa passagem, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há o contraste na expressão que nos é dada. Em primeiro lugar, no amam a Deus, porque os irmãos de José não amavam os planos de Deus, não amavam até aquele momento ainda o Senhor Deus. Mas observe que para passar a amar a Deus, Deus usa a sua providência. Deus, ele guia, dirige todos os eventos e as ações dos homens, inclusive as coisas terríveis e ruins, traumáticas, para fazer com que os seus eleitos passem a amar o Senhor Deus, os seus planos e a sua lei.
Por isso ele diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas estão sob o governo de Deus. Paulo ele está nos ensinando que todos os eventos, acontecimentos, todas as intenções da mente humana e as ações dos homens, elas estão submissas completamente à vontade de Deus para a preservação, proteção e salvação do seu povo. Você não pode evitar e se esconder das surpresas desagradáveis que estão inclusas nos todas as coisas. Porque elas, observe bem, elas vão obedecer o seu Senhor Supremo, que é Deus. Elas obedecem às ordens de Deus quanto ao dia e à hora que esses traumas, que esses sofrimentos, que essas angústias irão bater dentro da nossa casa ou na nossa vida. Elas obedecem por completo às ordens do Senhor, como elas vão se manifestar, e qual será o grau, a intensidade desse sofrimento e da dor que virá sobre nós através dela. Uma bactéria obedece a Deus, um verme obedece a Deus, um vírus obedece ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. É impressionante você ver como, por exemplo, as pessoas que mais amamos, quando a morte de um ente querido vem, não porque a morte ela simplesmente tem vida própria, mas é porque a morte, como um estado condicionado ao homem, ela obedece às ordens de Deus. A sua condição financeira obedece às ordens de Deus. A crise econômica que vem sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso país, elas obedecem às ordens do Senhor. Um câncer obedece a Deus. O modo como as enfermidades vão nos atingir obedecem às ordens do Senhor. Mas é curioso ver que um vírus, uma bactéria, não tem percepções, consciência, não é um ser vivente como nós. Elas não têm a percepção que nós temos do que significa. Veja, nós somos as únicas criaturas na criação que pode dar significado às coisas, para que possamos ter ciência moral e espiritual. Qual é a razão da nossa existência? Para que tenhamos ciência em todo o conhecimento de todas as coisas, de que a nossa vida no final de todas as coisas é para a glória de Deus. Nós somos as únicas criaturas privilegiadas a isto, porque uma bactéria, um vírus não tem essa percepção, e curiosamente elas obedecem a Deus em todas as coisas. Mas nós somos piores do que uma bactéria e um vírus, porque não obedecemos. Percebe onde está o problema? Entenderam onde está o problema? É por isso que quando você vai para essa mesma passagem, no verso 29, quando Paulo ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, meus irmãos, observe bem como isso se encaixa na história de José e dos seus irmãos. Jesus Cristo, ele é aqui o primogênito dentre muitos irmãos por meio do sofrimento e da morte vicária. Agora é interessante porque essa passagem, esse verso 29, ela está nos apontando para a ação soberana de Deus na salvação do homem. Mas aí vem-nos a pergunta: qual é a relação entre a salvação soberana de Deus e os sofrimentos e os traumas na nossa vida, condicionada aqui à história de José? Veja, Paulo está nos ensinando que todos os eventos e acontecimentos, todas as intenções e ações dos homens, elas estão submissas à vontade de Deus para a preservação e proteção do seu povo. Você, em todos esses aspectos, perceba que aqui, observe como aqui, nesse momento, nós temos Deus conduzindo na sua ação soberana os sofrimentos para fazer com que o seu povo passe a ser preservado do seu próprio coração corrupto e pecaminoso. Observe o que Deus faz na vida dos irmãos de José.
quando Deus, para não permitir que o pecado seja alimentado no coração deles, por isso que envolve o preceito da eleição, predestinação, a ação soberana de Deus na conversão, que ela é eficaz, ela é infalível em nós. E observe como isso nos é revelado na própria história dos irmãos de José, quando Deus poderia ter feito com que eles continuassem alimentando o ódio e o desejo de matar o seu irmão pelo resto das suas vidas. Isso é muito pior do que até consumar o ato em si. Porque o que Deus está fazendo com os irmãos de José? Deus está entregando os irmãos de José ao seu próprio coração, fazendo com que eles realmente eles caiam na cilada do desejo do seu coração. Eles armam a cilada, mas eles caem na cilada que eles armaram. Eles jogam José no poço, mas eles é que estavam jogados no poço, no fundo do poço. O que Deus faz, na verdade, é fazer com que os planos maléficos dos irmãos de José sejam frustrados, pensando que eles tinham executado um plano perfeito para esconderem o seu pecado, o seu crime. Na verdade, o que Deus fez foi que eles vomitassem aquilo que eles estavam desejando. É curioso quando estamos dirigindo o carro, isso acontece às vezes ou muitas vezes comigo em Porto Velho. Porto Velho é uma cidade famosa por motoristas fecharem outros motoristas provocativamente. Aquela buzinada que eu dou de mais ou menos 1 minuto de raiva pelaquela fechada provocativa de um motorista, e aquilo fica remoendo um desejo incontrolável, que se não for a misericórdia de Deus, de matar aquele homem 10 vezes, 20 vezes, fazê-lo ressuscitar e matá-lo de novo. Porque não é assim que você também age no trânsito? A pior de todas as coisas na vida de uma pessoa não é o fato apenas dela desviar a sua conduta ou cometer determinados pecados, porque quando Deus expõe o pecado de uma pessoa, quando ela realmente vai e faz, ela incontrolavelmente, ela não aguenta, ela não suporta, ela vai e faz o que ela quer fazer. Se ela quer adulterar, ela adultera. Se ela quer trair o cônjuge, trai. Se quer matar, mata. Enfim, seja quais forem os intentos do coração, quando isso acontece, o seu pecado, quando está exposto, se ela é eleita, essa exposição dos seus pecados faz com que ela seja tratada e traga de volta, seja disciplinada, ela seja transformada, mesmo que por dor e sofrimento. Porque quando uma pessoa não tem coragem de fazer o que tanto deseja, mas passa todos os dias da sua vida alimentando aquilo, sabe qual é o problema dessa situação? Não há arrependimento de pecados, e essa pessoa está condenada ao inferno. Entender então como é que Deus agiu graciosamente na vida dos irmãos José, e veja a relação disso com o verso 29. Mas em terceiro lugar, o cristão ele deve ter uma postura muito distinta dos incrédulos e ímpios quanto ao modo como ele lida com sofrimentos. O texto aqui nos apresenta 2 crentes pactuais em como eles tiveram de lidar com seus sofrimentos e perdas. Jacó, que ficou desolado e amargurado e ressentido, mas ao mesmo tempo José, que foi guiado em seu coração não pelas amarguras e os ressentimentos dos traumas que ele sofreu, mas ele foi guiado pela graça de Deus. Essa aplicação, veja como ela nos é importante mais uma vez, quando nós somos lembrados que o nosso coração não deve ser guiado pelas orientações pecaminosas dos nossos traumas e sofrimentos. Se você sofreu algum abuso, se você sofreu algo cruel no passado, e isso tem remoído, tem machucado o seu coração até os dias de hoje, Deus não está aqui para passar a mão na sua cabeça. Deus não é o seu psicólogo. Deus não é o seu psicoterapeuta.
Mas Deus, na sua soberania, Ele está te chamando ao arrependimento dos seus pecados, do modo como você tem usado os seus traumas e os seus sofrimentos para se vitimizar. Deus tem nos instruído neste exato momento a lembrar que o que deve dirigir as nossas vidas e o nosso coração não devem ser os abusos e as amarguras dos abusos que tenhamos sofrido no passado, mas você deve ser guiado pela graça de Deus, que em todo tempo nos obriga a seguir os planos de Deus, mas que nos dá conforto, que nos consola, que enxugará de nossos olhos as nossas lágrimas, que nos anima, nos dá novas perspectivas sobre o presente e o futuro da nossa vida, e nos tira a tristeza de alma e substitui essa tristeza pecaminosa contra Deus com a alegria e o contentamento do Senhor. Quarto lugar, o capítulo 37 está nos ensinando que o sofrimento é instrumento também para que Deus nos conduza à salvação. O sofrimento não salva ninguém. O sofrimento não é virtude de salvação, mas Deus, Ele faz com que sofrimentos sejam meios pelos quais seja de alguma forma nos atraído ao que a palavra de Deus vai nos chamar à salvação em Cristo Jesus. E aqui é onde nós temos o ponto principal, talvez o pico da montanha de toda essa história, quando nesses versos nós temos Cristo sendo anunciado aqui numa tipologia do que haveria de acontecer com o nosso Senhor Jesus. Observe, assim como Jacó enviou seu filho amado José em direção aos seus irmãos, Deus Pai envia o seu único filho amado unigênito ao mundo. Da mesma forma que nós temos José numa obediência imediata e incondicional a seu pai, nós temos o próprio Senhor Jesus como o Filho de Deus, que é obediente ao Deus Pai para vir ao mundo, tornar-se um de nós, dar a sua própria vida para resgatar os eleitos dos nossos pecados. Da mesma forma que os irmãos de José odiaram José, os judeus também, o povo do nosso Senhor Jesus odiaram e se levantaram cruelmente contra o nosso Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Da mesma forma que José foi despido daquela túnica real, Jesus também foi despido das suas vestes, foi humilhado, escarneceram do nosso Senhor Jesus do início ao fim do seu suplício. Da mesma forma que José foi jogado em uma cisterna fria e úmida, e abrindo aqui um adendo, que a cisterna, o poço, quando você vai para os salmos quando falam de morte, eles usam muito essa expressão do poço, o poço da morte. O poço aqui, essa cisterna, identifica exatamente o lugar de morte. Da mesma forma que fizeram com José, de jogá-lo a uma cisterna fria e úmida, Jesus foi jogado pelas mãos e os berros histéricos dos judeus à morte de cruz. Quando você pensar, ou quando você se angustiar com os seus traumas e sofrimentos, olhe para todo o suplício e sofrimento do nosso Senhor Jesus. Olhe para o que Ele passou. Quando você for tomado por uma profunda tristeza ou terrível depressão, a profunda sensação de dor, de amargura, de escuridão de alma por causa dos abusos que você sofreu, você tem que olhar para o nosso Senhor Jesus e ver o modo como Ele foi humilhado, o modo como Ele foi colocado na morte de cruz, ou como Ele foi desprezado pelo seu próprio povo. Quando você olhar para o seu sofrimento, você tem que encontrar no sofrimento de Jesus Cristo, não no seu sofrimento, mas no sofrimento de Jesus Cristo, a cura para as suas angústias, tristezas e amarguras pecaminosas dos seus traumas. Quem vai curar os seus traumas e sofrimentos? É o sofrimento de Jesus Cristo. E aí, veja como que as pessoas na nossa época, elas olham para os seus sofrimentos como meio de salvação.
tentam encontrar no seu próprio sofrimento uma forma de serem redimidas dos seus pecados, das suas culpas. Por isso que os consultórios de psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas estão lotados e muitos gabinetes pastorais vazios. Pagam para alimentar uma perspectiva falsa, achando que os seus sofrimentos e os seus traumas estão sendo curados, sendo que de graça Deus dá e de graça recebemos a cura para os nossos traumas e angústias dos sofrimentos, que inclusive são resultados de pecados e mais pecados. A primeira coisa que nós precisamos enxergar é que os sofrimentos revelam o quanto não merecemos nada de bom da parte de Deus, o quanto a nossa vida não tem valor algum por causa dos nossos pecados, e por isso veja os sofrimentos e os traumas como uma depuração de consciência através da graça de Deus no seu coração. Mas em segundo lugar, os nossos sofrimentos e traumas devem nos apontar para o sofrimento vicário de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 5, se gloriem nas tribulações, porque é pela instrumentalidade delas que você vai ser preservado da incredulidade, da vitimização das suas amarguras e rancores e das suas insatisfações em meio às tristezas do seu sofrimento. Em Romanos 5, Paulo faz menção, ele faz relação dessa alegria nas tribulações. Observe, não é alegria das tribulações, mas é alegria nas tribulações, mostrando que elas por si mesmas não são objeto de fé e de esperança, mas as tribulações são apenas o cenário que Deus arma, coloca, usa para nos levar à esperança em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer, a partir do verso 5 de Romanos 5, ora, a esperança não confunde, porque é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele não diz aqui, quando ainda sofríamos, ele diz, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, e por fim, é o sofrimento e a morte de Cristo que nos dá esperança para que ainda possamos buscar cura dos traumas que passamos. É o sofrimento de Cristo que nos dá esperança para que ainda possamos viver, ainda que neste mundo, peregrinando como fez os nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. É o sofrimento de Cristo que é objeto da nossa confiança e esperança no Senhor. E é o sofrimento de Cristo que revela a graça de Deus na nossa vida e nos guia em meio aos sofrimentos dessa vida. Amém. Coloque-se em pé. Louvemos ao Senhor. Vamos cantar.